Rutherford descobre que esse modelo que o Thomson tinha criado é incompatível com a natureza. A natureza está dizendo que não, o átomo não pode ser como o Thomson imaginou. E a experiência que ele faz e que apoia essa ideia é uma experiência de fato muito simples de concepção e que é repetida até hoje nos laboratórios de física do mundo inteiro. É uma experiência de espalhamento. Eu chamo de espalhamento uma experiência que é concebida da seguinte maneira. Eu tenho um alvo normalmente é uma folha muito fina de algum material. No caso de Rutherford, ele usou principalmente ouro. E ele faz incidir sobre esse alvo um feixe de partículas. No caso dele, ele usou um feixe de partículas que eram chamadas na época de partículas alfa. Hoje nós sabemos que partículas alfa são núcleos de hélio. Nós sabemos que o hélio tem 2 elétrons, o hélio neutro, né? Se você tira os 2 elétrons desse hélio, fica um objeto carregado, um íon de hélio, e esse é a partícula alfa. O núcleo do hélio é a partícula alfa. Então ele faz a partícula alfa incidir sobre um alvo de ouro, faz incidir o feixe, o alvo, e aqui atrás do alvo ele tem um detetor que fica coletando as partículas que atravessam o alvo. Ele vê que a imensa maioria das partículas que compõem o feixe atravessam a folha de ouro quase que sem mudar a sua trajetória, como se não tivesse nada na frente. Né? Algumas poucas sofrem uma pequena deflexão, mas quando ele vai computar quantas partículas passaram, ele vê que a conta não bate. A quantidade de partículas que passou, que ele está coletando aqui, não é a mesma que o feixe incidente tinha. Diz, ué, o que pode estar acontecendo, né? Passou, mas não está aqui, onde é que pode estar? Será que voltou? Aí ele bota o detetor dele atrás, na verdade, na frente da folha de ouro, para tentar coletar o que nós chamamos hoje de retroespalhamento, né? Uma partícula que vai, o feixe que vai, bate no alvo e volta. E ele descobre que tem uma certa quantidade, pequena, mas mensurável, que volta como se tivesse batido no obstáculo intransponível. E ele faz a conexão entre esse número de partículas que volta e o número de partículas que passa. Essa conexão tem a ver, então, com a imagem que ele vai fazer do átomo. Ele imagina o átomo como constituído de alguma coisa que ele chama de um núcleo extremamente massivo e denso, cercado, né, por uma nuvem de objetos de massa muito pequena e de tal maneira que o tamanho dessa nuvem seja muitíssimo maior do que o tamanho desse núcleo. Veja que isso aqui, do ponto de vista qualitativo, é completamente compatível com o resultado da experiência dele. Como essa nuvem que cerca o núcleo massivo tem uma dimensão muito grande, as partículas do feixe incidente que passam através dessa nuvem quase que não sofrem nenhuma deflexão, porque as partículas que compõem essa nuvem têm pouca massa. As poucas partículas que conseguem acertar exatamente no núcleo, como ele é muito massivo, voltam. Lembra que o ouro é um elemento de número atômico muito alto, então ele tem um núcleo muito pesado comparado com o núcleo do hélio, né? Esse modelo de Rutherford é o modelo que vai gerar o modelo que hoje nós utilizamos, né? No início, um modelo planetário, então você tem uma imagem como se fosse um sistema planetário, né? O núcleo fazendo o papel do Sol. E aqui esses objetos de pouca massa, que foram rapidamente identificados por Rutherford como sendo os elétrons, né, que eram partículas do interior do átomo que tinham massa pequena, comparada com a massa do íon de hidrogênio. Então ele imagina que essa nuvem aqui em volta é formada pelos elétrons, né? E no meio você tem o núcleo fazendo o papel do Sol, os elétrons fazendo o papel de planetas. Então esse é o átomo planetário de Rutherford. A imagem ainda não está completa, porque em 1932, o físico americano James Chadwick descobre a presença de uma terceira partícula no interior do átomo. Essa terceira partícula era mais difícil de descobrir porque ela não tinha carga elétrica. Então as evidências experimentais da presença dela tiveram que ser mais indiretas. Essa partícula é chamada o nêutron. E nós hoje sabemos que o nêutron tem uma massa aproximadamente igual à massa do próton. Então, nesse ponto, começa a aparecer na nossa cabeça uma imagem mais fina de como é um átomo, né? Então, agora, esses nêutrons, que são objetos que têm massa parecida com o próton,
estão dentro do núcleo, né, eles formam parte do núcleo, e em volta você tem os elétrons de novo, no modelo planetário, bastante assemelhado aos modelos que a gente usa em gravitação normalmente. Só para lhe dar alguma ideia sobre os valores dessas coisas que eu estou me referindo aqui, por exemplo, da massa do elétron, da carga do elétron, acho que todos vocês se lembram, a carga de um elétron é medida em coulombs, é 1,6 vezes 10 a menos 19, e a massa do elétron, você sabe, né, 9,11 vezes 10 a menos 31 quilos. É uma massa muito pequena para padrões antropomórficos, né, para padrões macroscópicos. Você também calculou essa massa em unidades relativísticas, né? 0,511 MeV por C2, a unidade relativística, não é verdade? Ou 511 keV. A gente já sabe que a massa do elétron é cerca de 2.000 vezes menor do que a massa do íon de hidrogênio, e você sabe que o átomo de hidrogênio ele tem no núcleo um próton, ele não tem nêutrons, né? Então, inferimos que a massa do próton é 2.000 vezes isso, da ordem de, sei lá, 1.000, dá 511, cerca de 1.000 MeVs, né? Ou 1 GeV, né? O número verdadeiro é 938 MeVs por C2, e para completar, a massa do nêutron é 939. Eu estou colocando aqui só com 3 significativos. MeVs por C2, confirmando o fato, né, que Thomson tinha identificado da relação entre essas massas ser da ordem de 2.000. Né? Nós sabemos hoje qual é o diâmetro de um átomo, né? Imaginado como um átomo planetário, os átomos têm diâmetros que variam. O raio, vamos falar do raio atômico. O raio atômico varia de cerca de 0,05 nanômetros para o átomo de hidrogênio, que é o menorzinho de todos, né, até algo como 0,2, 0,1, 0,2 nanômetros. Você pode associar a dimensão típica do átomo para algo como 0,1 nanômetros, ou 1 angstrom. Já o raio do núcleo é algo bem menor, e está na faixa de 10 a menos 15 metros. E essa unidade, isso aqui caracteriza uma unidade que é abreviada por FM, um femtômetro. Os físicos gostam de chamar essa unidade de Fermi. Então, dizemos que a dimensão, o raio típico de um núcleo é 1 Fermi, da ordem de Fermi, 10 a menos 15 metros. Veja que a relação entre os dois raios, né, o do átomo e do núcleo, é 10 a 5. Né? O átomo tem um raio 10 a 5 vezes maior. Se você representar o núcleo como uma ervilha no centro do Maracanã, o raio desse átomo vai estar na periferia do estádio. Essa é a relação de dimensões, uma ervilha para o tamanho do estádio. Veja que isso tem a ver com a experiência de Rutherford, né? Porque se essa é a relação de raios, a relação de área, que é o que interessa para o choque haver ou não, né? A relação de área é o quadrado dessa. Então vai dar uma relação de 10 a 10. Então, para cada partícula que sofre retroespalhamento, 10 a 10 passaram. Você vê que é um número pequeno, né? Mas suficiente para que pudesse ter sido observado. Pela hipótese atômica, a gente deveria concluir que a massa de um átomo deveria ser sempre um múltiplo da massa do átomo de hidrogênio. Veja só, vamos agora passar a usar alguns símbolos aqui. Eu vou usar o símbolo Z maiúsculo para o que nós chamamos de número atômico. O número atômico é a quantidade de prótons contida dentro do núcleo de um átomo, que é igual à quantidade de elétrons para um átomo neutro, não é isso? Eu vou chamar de N maiúsculo o número de nêutrons. E vou chamar de A maiúsculo o número de massa, ou número de hadrons. O termo hadron é usado como um coletivo para prótons e nêutrons, tá? Então, um hadron pode ser um próton ou um nêutron. A grande é o número de massa, o número de prótons mais nêutrons. Isso aqui tem que ser igual, portanto, ao número de prótons, que é Z, mais o número de nêutrons, que é N. Então, com essa terminologia,
se eu tenho um átomo com um número atômico Z, N nêutrons, de tal forma que seu número de massa seja A grande, a soma dos dois, então a massa desse átomo seria Z vezes a massa do próton, mais N grande vezes a massa do nêutron, mais Z grande vezes a massa do elétron. É isso? Como a massa do próton e a massa do nêutron são aproximadamente iguais, a diferença é da ordem de 1 milésimo, né? 1 sobre 1000, a diferença de 1 num tamanho de 1000, 0,1%, eu posso aproximar essas duas e escrever. E outra vez, como essa massa aqui é 2000 vezes maior do que essa, eu posso também, em primeira aproximação, desprezar a massa do elétron, substituir esse número por A, e eu terei a relação que a massa do átomo deve ser A grande vezes a massa de um próton. Tá certo? Como A grande é um número inteiro, afinal é a quantidade de nêutrons somada com a quantidade de prótons, é um número inteiro, você poderia esperar que a massa de qualquer elemento químico fosse um múltiplo inteiro da massa de um próton, que é a massa do átomo de hidrogênio. Tá certo? Acontece que os químicos não veem isso. E eles não veem isso por um motivo simples. É a existência do que nós chamamos de isótopos. Então eu digo que dois átomos, 1 e 2, são isótopos se acontecer o seguinte: se o número atômico dos dois for igual, mas o número de massa for diferente. De fato, as propriedades químicas de um átomo dependem quase que exclusivamente da quantidade de elétrons que ele tem. E isso é fácil de entender, até por um modelo mecânico, né? Se eu tenho dois átomos que vão entrar numa reação química, uma reação química envolve energias da ordem de elétron-volt, então, o que vai acontecer na reação química é que esses dois átomos vão se aproximar até que as suas nuvens eletrônicas, pensando no átomo planetário, se toquem. Né? Nesse momento que elas se tocam, acontece algum rearranjo que pode fazer, por exemplo, com que os dois se liguem para formar uma molécula. Dessa maneira, dá para a gente perceber ou intuir que, para as propriedades químicas de uma substância, a composição do núcleo não é relevante. O que é relevante é como é que são os elétrons, como é que eles estão dispostos. Por isso, dois átomos que tenham o mesmo número de elétrons, eles têm o mesmo comportamento químico. Os químicos dizem que esses dois átomos são átomos do mesmo elemento. Então, com a palavra elemento, eu estou designando átomos que tenham todos o mesmo valor de Z, o mesmo valor do número atômico. Na natureza você encontra, por exemplo, o átomo de cloro, né, que é um gás, você encontra basicamente com dois isótopos, o cloro 35 e o cloro 37. Então o que eu estou dizendo aqui é que eu tenho um átomo de cloro cujo número de massa é 35 e aqui um átomo de cloro cujo número de massa é 37. Na natureza, se você pegar átomos de cloro aleatoriamente na natureza, você vai ver que existem esses dois isótopos numa proporção aproximadamente constante. Cerca de 3/4 dos átomos de cloro são desse tipo, 1/4 são átomos desse tipo aqui. Como para o químico não faz diferença entre um e outro, ele está interessado apenas na reação química, quando ele vai medir a massa típica do átomo de cloro, e pega uma amostra de cloro para fazer essa medida, de fato, nessa amostra tem 3/4 de átomo assim e 1/4 de átomo assado. Né? Então, o que ele faz, na verdade, é uma média. Ele faz uma média ponderada entre os dois. E a massa do cloro, para o químico, é 3/4 de 35 mais 1/4 de 37, o que dá algo como 35,5 vezes a massa do íon de hidrogênio. Por isso que aparece massas atômicas que não são múltiplos inteiros da massa de um próton, por causa desse procedimento do químico.